Evangelho de João, capítulo 6, versos 67 ao 68. Quando você terminar de ler, não feche sua Bíblia, que a gente vai estar lendo alguns versículos anteriores depois. Todos acharam? Na Nova Versão Internacional, está escrito assim, o verso 67. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Verso 68. E Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa nessa noite, Deus. Estamos aqui, meu Pai, porque compreendemos o propósito pelo qual fomos chamados. Entendemos, meu Pai, a grandeza, meu Deus, da salvação que o Senhor nos deu e a vida eterna que nos espera além dessa dimensão, além desse mundo. Mas, Pai, nos leva, Senhor, a um estado, meu Deus, de espírito nessa noite, o qual possamos compreender, meu Pai, quão devemos, Senhor, ter mudanças nas nossas vidas, para que possamos estar cada vez mais próximos de Ti, até o nosso encontro, Senhor, contigo, em definitivo, qual estaremos juntos do Senhor eternamente. Que nessa noite o Teu Espírito eterno se manifeste neste lugar através da Tua palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus. Dando continuidade, queridos, à palavra que nós iniciamos sobre as mudanças e os níveis que nós vamos tendo, à medida que há uma necessidade de nos aproximarmos do Senhor. Nós começamos vendo esse caminho como foi com Moisés. Vimos como no início Deus falava de uma forma com Moisés e ao longo da sua trajetória, esse processo ele foi sendo modificado. Vimos na quarta-feira passada o início da caminhada dos discípulos, como Deus começou, o próprio Jesus agora, o Deus encarnado, começou esse relacionamento com os seus discípulos. E vimos ali, quando ele se manifestou aos primeiros discípulos, em específico a Pedro, quando ele chama Pedro para que fosse ao mar mais uma vez pescar, e Pedro vivenciou um grande milagre na sua vida. Fizemos um paralelo daquele momento da vida dos primeiros discípulos, da vida de Pedro, com o momento em que a sarça ardeu para que a atenção de Moisés fosse chamada e a convicção de pecado que se criou depois que houve a revelação de que era o Senhor Jesus quem estava ali. Depois vimos a estrutura de transfiguração que ocorreu no monte. Vimos que nem todos os discípulos subiram ali ao monte. E entendemos também que quando Moisés se relacionava com Deus, depois do processo da sarça, Moisés, para se encontrar com Deus, também precisou subir ao monte. E hoje, avançando nesse paralelo entre a manifestação de Deus no tempo de Moisés e a manifestação de Deus agora, através de Jesus, com os seus discípulos, nós chegamos a uma fase que lá em Moisés subia no monte, como eu disse, e Deus falava com ele ali em cima. Mas chegou um momento em que Deus disse a Moisés, olha Moisés, agora eu vou descer do monte. Eu vou me manifestar no meio do povo. E a Bíblia diz que essa manifestação se deu através de uma nuvem. O que é que nesse paralelo aqui agora nós encontramos? Você leu comigo o verso 67, o verso 68. Mas se você voltar na sua Bíblia, no verso 48 até o 58 do capítulo 6, você vai ver Jesus agora se revelando para os seus discípulos de uma forma extraordinária. Ele começa a dizer, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne, que eu darei a vida pelo mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? E Jesus lhe disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Mas todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna.
e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. E todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão, viverá para sempre. Queridos, entenda, aquele povo, o público que estava ouvindo esse texto, era um público que via agora, na manifestação daquele homem que estava ali com eles falando, algo que vinha da parte de Deus. Haviam milagres, haviam sinais, haviam prodígios. Nós estamos ainda na fase do monte, na fase em que a glória de Deus se manifestava no monte. Então, vimos um distanciamento ali entre o poder de Deus que vinha através de Cristo e víamos pessoas sendo abençoadas. Só que agora o discurso de Cristo se modifica, porque ele começa a falar agora em um nível que não era simplesmente o nível de uma compreensão humana. Não era simplesmente quem quer receber cura, vem até a mim. Quem está com fome, venha que eu vou multiplicar pães e peixes. O discurso começa a mudar. No meio desta caminhada, Cristo agora, Ele é quem começa a fazer um paralelo entre a realidade do que aconteceu em Moisés e a realidade do que estava acontecendo ali naquele momento. Assim como nós estamos tentando compreender que em um determinado momento Moisés subiu o monte e Deus disse: agora desça e santifique o povo, porque eu vou descer da dimensão onde eu estou para me manifestar no meio deles. Da mesma forma, Cristo está fazendo um paralelo aqui, dizendo: olha, aquela experiência que era também um milagre que eles viveram, de ver pão caindo do céu, para que eles não morressem de fome no deserto, é mais ou menos essa mesma experiência. Um milagre também está acontecendo, porque eu também desci do céu, e a minha carne agora é uma verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida, e quem comer da minha carne e beber do meu sangue, vai viver eternamente. Qual era a verdade que Cristo queria dizer? Vocês estão acostumados com a glória de Deus restrita àqueles que têm o privilégio de subir no monte. Somente aquelas pessoas que recebiam o Espírito Santo, uma unção de profeta, uma unção de rei, tinham acesso a essa dimensão do sobrenatural. Mas eu estou dizendo a vocês que agora Deus desceu do monte e está no meio de vocês. E aquela experiência que vocês tiveram em Moisés, que apenas matou a fome de vocês ou dos seus antepassados temporariamente, agora está se manifestando para que alimente o espírito de vocês e vocês vivam eternamente. Mas não foi assim que o povo entendeu. Não foi assim que o povo entendeu. O povo começou a tentar compreender o que Cristo estava falando de uma forma carnal. E qual é o choque, irmãos, que eles tomaram? Presta atenção, é como se eu chamasse vocês nessa noite para comer um churrasco na minha casa, e vocês me perguntassem assim: pastor, e qual é o cardápio? Me digam aí. E eu dissesse a vocês: não, a gente vai comer um filé de Rottweiler. Eu ouvi um bocado de misericórdia aí, amém? Eu acho que então o exemplo foi perfeito. Por que vocês disseram misericórdia? Mas se a gente comesse uns bifes de carne de jegue? Jesus, a misericórdia foi trocada pelo Jesus. O que eu quero dizer é que ainda que eu esteja falando de carne, ainda que eu esteja falando de alimento, na nossa cultura, ninguém está acostumado a comer carne de cachorro e nem carne de jegue. Então, quando eu digo a você que vou lhe servir um bife, ainda que seja um bife à parmegiana, com molho de tomate, com aquela camada de queijo gratinado fervendo em cima, mas a cara das pessoas não tão alegre não.
Será que ninguém tem coragem de comer uma carninha de cavalo mal passada, irmãos? Irmão, preste atenção agora. Esse povo foi criado, eu só estou falando para vocês aqui de um exemplo de uma cultura alimentar. Para eles a coisa, além de ser alimentar, ainda era espiritual. Porque eles foram ensinados e foram doutrinados a não comer de maneira nenhuma o sangue dos animais. Não se comia sangue de animal de maneira nenhuma. Para eles isso era um pecado, além de ser algo repugnante, porque quando você não come, porque sua mãe não come, porque não lhe ensinaram a comer, e alguém lhe diz que você vai comer sangue de bicho, para quem nunca comeu, é igual dizer que você vai comer a carne do cachorro. É igual dizer que você vai comer carne de cavalo. Então, além do sangue ser algo repugnante para eles, tem gente que, por exemplo, se você chegar e disser, você já comeu muqueca de miolo de boi? Tem gente que vai fazer, Mas tem outros que já comeu, que vai dizer, manda para cá que eu vou devorar tudo. Uma muqueca de rim. Tem gente que come, irmãos, e gosta. Mas vai dar buchada de bode para quem nunca comeu. Se você disser que a pessoa... quem gosta de chinchim? Chinchim de bofe. A gente fala de bofe, né? Mas alguém já lhe disse que aquilo é o pulmão do boi que você está comendo? Se você fosse dizer para quem nunca comeu, você já comeu pulmão de boi? A pessoa ia fazer o quê? Mas para quem já comeu aquele bofezinho moído com camarão seco, meu Deus, uma pimentinha de cheiro, hein? Agora como é que você chega para um povo que nunca comeu sangue, que para eles era um pecado terrível comer sangue, e não é sangue de bicho, agora é sangue de gente, e diz, não, você vai ter que beber o meu sangue. Esse homem é parente do Drácula. Ainda bem que não tinha Drácula naquela época, né? Vai ter que comer minha carne, o homem é canibal. Agora foi que piorou tudo. Irmãos, quando nós entramos em determinadas dimensões de espiritualidade, começa a se aplicar o que a Bíblia diz, que as coisas espirituais para as pessoas que estão no mundo, elas são loucura. É loucura. Como é que esse homem está dizendo que a gente vai comer essa carne dele e vai beber esse sangue? Ele é maluco? A lei diz que a gente não pode nem beber, comer sangue de bicho, e ele agora ainda diz que a gente vai beber o sangue dele? Irmãos, o paralelo que nós estamos fazendo em Moisés. Moisés disse, a glória de Deus vai descer. Vocês não sei o que é que vocês estão querendo, mas já que vocês estão dizendo que só eu que falo com Deus, pois Deus está dizendo que a glória dele agora vai... meu irmão, quando diz hoje que a glória vai descer, todo mundo quer vir para a igreja para ver a glória descer. Quer ou não quer? Agora a pergunta é, quem quer pagar o preço para ver a glória descer? Porque, irmãos, dizer que a glória vai descer é a parte mais fácil. Santifiquem-se, meu irmão, porque Deus disse que vai descer do monte e vai se manifestar no meio de vocês. Ô glória! Já tem gente que já dá até uma queda de asa de leve, só para ir treinando. Já tem gente que a língua já começa a embolar. Glórias! Mas entenda, irmãos, só que por trás da mensagem, a glória de Deus vai descer, entendam também a santidade do Deus que vai descer através de vocês, porque quem não se santificar vai morrer. Aí essa parte do discurso ficou dura. A gente quer ter intimidade com Deus, mas a gente quer que Deus desça à nossa dimensão e se adeque à nossa realidade. Eu já dei esse exemplo uma vez aqui na igreja. A fábrica, quem trabalha em empresa, sabe que tem lá a sala do chefe. Tem ou não tem? E quando todo mundo entra na sala do chefe, todo mundo fica sério, ninguém faz palhaçada, todo mundo formal. Se fosse no exército, nós batia até uma continência, né? O irmão Val entende desse negócio de continência aí. Depois ele vai contar a história aí do sargento que bateu uma continência, disse que o homem estava passando no avião, mandou o avião voltar para dar um aperto de mão no sargento lá, que bateu a continência perfeita. Depois você pergunta essa história a ele. Mas entenda o que eu quero dizer a vocês. Você no exército, na empresa, sempre tem a sala de alguém ali que manda, não tem? Agora, quando o funcionário entra na sala, ele se adequa à realidade daquela sala, é ou não é?
Agora, quando o chefe sai da sala, que vai para o chão de fábrica, você já reparou que quando o chefe vai chegando, alguém já vem na frente gritando: olha, vê um homem aí, viu? Vê um homem aí. É assim ou não é? Porque a fábrica precisa se adequar à realidade da autoridade maior que está vindo. É assim ou não é? E por que a gente quer que Deus se adeque à nossa realidade? A gente quer a glória de Deus, a gente quer ver Deus se manifestar, mas entenda, irmãos, a Bíblia diz que Deus é santo, então para Ele se manifestar, você precisa ser santo, precisa criar um ambiente de santidade, para que Ele possa se manifestar. Venha Deus, meu irmão, é melhor eu não ir com vocês. Ah, Senhor, se for assim, então a gente também não vai, então tá bom, é para eu ir? Ninguém, irmãos, daquela geração ali, que disse que era para Deus ir, sobreviveu. Morreu todo mundo no deserto, mas morreu na presença de Deus. Morreu na presença de Deus. Às vezes, nós queremos ver muitas coisas da parte de Deus, mas entenda, na igreja primitiva, quando você tinha uma plenitude da manifestação de Deus, o Espírito Santo ali enchendo e um negócio sobrenatural acontecendo, quem chegou na igreja que foi mentir na frente do altar, morreu fulminado, porque Deus é santo, irmãos. A gente às vezes perde a noção da santidade de Deus, porque a gente entra na igreja, e é isso que eu quero desconstruir com você nessa noite, e a gente faz do púlpito da igreja uma estrutura de monte. O que é essa estrutura de monte, pastor? É vocês que sentam no banco imaginar que para tocar no ministério de louvor, tem que ser santo. Ah, meu irmão, ministério de louvor? Não, tem, aqueles cabelos mesmo daqueles meninos ali, uma hora dessa, eu ando com a vontade de chamar o pastor, porque eu não gosto do cabelo daqueles meninos enrolados, daquela confusão ali. Eu quero os meninos tudo de paletó e gravata, com o cabelo tudo igual do pastor, partido para o lado, tocando, parecendo uns anjinhos ali, todo mundo no coral. O pastor, esse pastor da gente parece que está meio azoado, sobe aí, prega de sapatênis. Não, o pastor tinha que vir de paletó, gravata, lapela, um negócio todo arrumado. A gente cria, irmãos, padrões e estruturas na nossa mente, que a gente quer santificar o que está aqui em cima. Só que a gente não entende que a igreja não é quem prega, a igreja não é quem toca, a igreja é um conjunto formado por todos vocês. Não existe mais divisão dentro da área da igreja. O Espírito de Deus tem que se manifestar dentro da igreja de uma forma igual. A diferença que existe é só quem está chegando agora, que está aprendendo, e quem já está aqui, que já tem um tempo, que já deveria ter chegado a um nível de maturidade, que às vezes não chegou. E uma das últimas coisas que nós vimos no ano passado, é que tempo cronológico não é significado de tempo de Deus na vida de ninguém. O seu tempo de crente não é passaporte para você dar carteirada em ninguém. Eu tenho 20 anos de crente, respeite a minha unção. Não. Unção da bananada essa aí. Sabe? Eu tenho 30 anos que aceitei Jesus, ainda tenho a minha carteira original. Não foi, meu irmão. Eu quero saber o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Hoje. Jesus agora traz uma estrutura em que Ele queria relacionamento. Ele queria agora ter acesso direto a esse povo e dar a eles aquilo que Ele veio fazer. Porque, na verdade, Ele não estava falando de uma linguagem física, mas estava falando de uma linguagem espiritual, na qual Ele dizia que a sua carne e o seu sangue estavam sendo dados ali agora, o seu corpo, pelo perdão dos pecados, e em sacrifício Ele derramaria todo o seu sangue. Ele, na verdade, estava se manifestando de uma forma presente ali naquele povo, dizendo a eles que Deus, na verdade, já tinha descido e estava no meio do povo, e veio para dar a eles algo que eles não tinham, que era a vida eterna. Só que as pessoas, irmãos, quando viram o discurso e começaram a entender que seguir Jesus não era só ver o milagre, que seguir Jesus não era só multiplicar pães e peixes,
porque você vai observar, se você ler, que algumas vezes, inclusive depois, esse texto vem depois de uma primeira multiplicação dos pães. O capítulo 6, o verso 1, começa exatamente com uma grande multiplicação de pães. Agora, no verso 26, você vai ver Jesus dizer: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Tem muita gente, irmãos, que viu algum milagre, como viu Moisés a sarça, como viu Pedro a multiplicação dos peixes, e Jesus está chamando essas pessoas para um nível e para uma dimensão maior. Eu lhe mostrei um milagre para você ver o meu poder. Você tem que crer que eu posso fazer, mas a questão é: e qual é o propósito real do meu encontro contigo? Por que é que você segue a Jesus? Aqui ele está dizendo que tinha uma grande multidão que seguia ele porque viu o milagre dos pães e dos peixes. Irmão, Deus não é limitado, mas existe um propósito maior, e o propósito de Jesus, tenha certeza, não foi vir à terra para multiplicar pães e peixes. Quando houve oportunidade, ocasião, houve esse milagre, inclusive houve 2 vezes. A pesca milagrosa, você vai encontrar esse relato também que aconteceram 2 vezes. Mas Jesus não chegou no final do seu ministério e ensinou a igreja e disse: agora vão, montem uma sociedade pesqueira, montem padarias, porque eu vou dar receita a vocês, e vocês vão trabalhar agora vendendo pães e peixes. Nunca foi o propósito do ministério de Jesus vender pão e peixe. Assim como você entende que você vai trabalhar, e entre a sua casa e o trabalho, você tem que pegar um ônibus, você tem que pegar um metrô, e à medida que essa situação vai passando, a gente sempre vai procurando uma melhora. É natural. Se antes você pegava um ônibus, agora você descobriu que pode pegar o metrô, você já vai de metrô, que é mais rápido. Se depois você puder tirar a carteira e comprar uma moto, você não vai continuar andando de ônibus. E se depois você puder andar de carro, você não vai querer andar de ônibus de novo. Você sempre está procurando uma melhora. Mas a pergunta é: será que você entende que todas as vezes que você está trocando de veículo é para atender um propósito? O propósito final não é trocar de carro. O propósito final não é trocar de veículo. O propósito final é chegar no trabalho. Só que é fácil alguém se perder nesse caminho e começar agora a trabalhar para sustentar o carro. Acontece ou não acontece? Acontece. A pessoa se esquece que o veículo é o meio de transporte para chegar no trabalho, e o veículo vira o fim. Chega uma hora que ele compra um carro zero, pinta o carro todo, deixa o carro na garagem e vai trabalhar de ônibus, para ninguém arranhar o carro dele. Eu não sei se você não conhece ninguém assim, mas eu conheço. Gente começou assim, trabalhando de buzu, ia no buzu e orando: ô Deus, me dá um carro. Deus disse: não, um carro é muito para você, vou lhe dar uma moto. Aí o cara compra a moto, aí continuou: Deus, me dá um carro. Aí Deus deu um carro velho. Aí o cara: ô Deus, me dá um... Aí chega uma hora que o homem compra um carro zero e diz: não, agora eu vou botar o carro na garagem para poder ninguém arranhar meu carro. E começa a ir para o trabalho de novo, tendo que acordar 1 hora mais cedo, pegando um ônibus para ir, porque o carro tem que ficar na garagem. Irmãos, isso é um exemplo. Minha mãe disse que está assistindo minhas pregações porque eu estou falando dela. Então agora dessa vez ela vai puxar minha orelha lá. Mas ela já se libertou disso, viu? Minha mãe, a gente morou quase 10 anos em uma casa em construção. Irmão, morar em casa em construção é terrível. Você não tem privacidade, você vê o pessoal, os pedreiros, pintor passando, e você quer acordar quando dá 6 horas da manhã, que você está com aquele soninho, daqui a pouco já tem gente batendo uma retada lá, pá, 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 é uma tribulação. A gente não podia viajar, não podia sair, não podia fazer nada, porque não tinha dinheiro, né? Tinha que estar investindo dinheiro todo em casa. Eu sei que uma época terminou essa bendita construção. E mulher gosta de casa arrumada. Eu acho que por ter vivido tantos anos de uma casa em construção, quando minha mãe arrumou a casa, botou o sofá, que viu as almofadas no lugar, ela aí disse: agora ninguém senta no sofá.
Mas eu acho que o exemplo do sofá foi mais forte que o do carro. Mas vem cá, me diga uma coisa, comprou esse sofá para quê mesmo? Não era para a gente deitar no sofá para se trazer, não, mas o sofá tem que ficar arrumado. Porque vai chegar uma visita aí, a casa está toda bagunçada. Pera aí, rapaz! Aí comprava um tapete bonito, o tapete ficava todo enrolado dentro de um saco, atrás do guarda-roupa, para no dia que viesse uma visita, desenrolar aquele tapete e botar no chão. Comprava um edredom caro, um gostoso, rapaz, macio, tudo embrulhado. No dia que tinha um aniversário em casa, aí arrumava a casa toda e botava aqueles edredom, uma tribulação do inferno. A cozinha, minha mãe chegou a dizer, eu vou construir uma cozinha fora de casa, para deixar a minha toda arrumada, mas que trabalho, agora vai ter que arrumar duas. Até um dia que perdeu tudo de novo, aí teve que alugar a casa, aí a gente foi morar de aluguel, a casa ficou lá alugada, entrou o povo que alugou, destruiu a casa dela toda, os negócios que a gente não podia sentar, viraram o caco de tudo. Aí quando voltou ela pediu perdão a Deus, me pediu perdão a todo mundo, porque ela tinha esquecido qual era o propósito daquilo, irmãos. Vocês estão pensando que é brincadeira? Tem tanta gente se esquecendo muitas vezes do propósito, porque iniciou alguma coisa. E quando você começa a fazer alguma coisa, você fica cego naquilo que você está fazendo e se esquece. Tem gente que começa a ganhar dinheiro e esquece qual é o propósito do dinheiro. E não sabe o que ele vai fazer com o dinheiro, ele só sabe que tem que ter dinheiro. E aí deixa de comer, deixa de passear, o carro do ovo passa, já conhece ele. Meu Deus, que dimensão foi essa hoje aqui? E começa, irmãos, a viver igual um mendigo, não compra uma roupa nova, não se distrai, não passeia, está fazendo o que, irmão? Não, estou guardando dinheiro. Você está guardando dinheiro para fazer o quê? Não, eu não sei, mas eu tenho que guardar dinheiro, só sabe isso. Aí a Bíblia diz, sim, aí você morre louco, pede sua alma hoje, e você vai fazer o que amanhã? E vai fazer o que amanhã? Com todo esse dinheiro guardado? Irmãos, entenda, estamos seguindo Jesus, estamos, tem uma multidão seguindo, mas vamos parar para pensar, qual é o propósito de estarmos seguindo Jesus? Porque vai chegar uma hora no seu relacionamento com Ele, que Ele não vai lhe dar pão multiplicado e nem peixe, vai ter uma hora que Ele não vai fazer seu negócio prosperar, mas Ele vai lhe chamar para uma responsabilidade maior, para um nível de comprometimento maior, porque Ele vai dizer, olha, eu vou lhe dar a minha carne para você comer, eu vou lhe dar o meu sangue para você beber. Você já pensou, irmão, se um ser humano de verdade, você tivesse doente, e alguém chegasse para você, tem gente que está aí morrendo às vezes nas filas de transplante, não tem? Tem ou não tem? Tem, que está lá e o médico diz, ó meu irmão, você tem 3 meses de vida. Quando é um rim, você ainda tira um da pessoa e fica com outro. Mas se a pessoa estiver precisando de um transplante de coração, você já pensou, se alguém chegasse para você, você fosse a pessoa da fila do transplante e dissesse, ai meu irmão, eu vou morrer para dar o meu coração a você. Vocês estão entendendo o nível como a coisa muda? A pergunta é, a gente se sente às vezes até constrangido de ouvir alguém dizer que vai morrer, que vai abandonar a vida dele, que vai deixar de viver para nos dar a oportunidade de viver. Quando você entende a profundidade do que Jesus quis dizer, quando Ele disse, olha, eu estou lhe dando a minha vida, eu estou lhe dando o meu sangue, eu estou lhe dando a minha carne, mas você vai ter que comer. Aí, meu irmão, a Bíblia diz que ao ouvirem isso, preste atenção agora na palavra, porque a gente sempre acha que quem vai embora é o maconheiro, é o cachaceiro. A gente acha que essas palavras aqui é para os adúlteros, para os caras que andam em jogo, a galera que anda dando rasteira nos outros aí fora, lutando karatê de muita coisa. Olha, a Bíblia diz agora, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, muito de quem? Dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Na hora que está multiplicando só o peixe, a coisa está beleza. Na hora que chama para ver a glória no monte, está beleza.
Mas na hora que diz, agora venha participar, você precisa se sentir responsável pela minha morte. Esse é o significado real de comer a minha carne e beber o meu sangue. Você precisa se sentir responsável pela minha morte. Porque é como se eu dissesse, eu estou tirando o meu coração para lhe dar vida. Então entenda que você está sendo o responsável pela minha... Ah, meu irmão, e ser responsável pela morte de Jesus eu não quero não. Eu quero viver o nível da sarça. Eu quero viver o nível do monte. Mas esse nível agora que tem que se santificar 3 dias para poder ver a glória de Deus, e que se alguém tocar no monte morre, até um bicho se tocar no monte morre, Moisés, para a gente esse nível não dá não. Fica você com Deus aí e deixa a gente viver a nossa vida. Irmãos, essa é uma realidade que a igreja não pode querer viver. Nós vamos dar os dízimos, vamos dar as ofertas, vamos abençoar o ministério. Agora o pastor jejua, o pastor busca Deus, porque na hora que eu estiver doente eu quero que o pastor ore e Deus cure. Escute, irmãos, o pastor só pode orar. O pastor não tem poder para mandar Deus curar ninguém. E nem ninguém tem. E quem disser que tem, é mentiroso. Porque ninguém tem poder de obrigar Deus a fazer nada. Deus só está obrigado a fazer aquilo que Ele mesmo se obrigou. E tudo que Ele se obrigou, Ele colocou na palavra dEle. Mas dizer que um homem vai dizer o que Deus vai fazer, furada, irmãos. Mas é o sentimento às vezes que a gente quer acreditar. A gente quer acreditar que alguém vai ter o poder de ter o acesso a Deus, para na hora que eu precisar, eu ir lá e aquela pessoa que tem aquela amizade com Deus, né? Vai lá e diz, ó Deus, quebra o galho aqui do homem aqui, que ele é gente boa. A gente sempre, irmão, está querendo intermediar as relações. Moisés, segura a onda aí, Moisés. Seguir Jesus é bom, é bom. Vive milagres, vive milagres. Vive prosperidade, vive prosperidade. Mas chega uma hora que o discurso é duro, irmãos. Você tem que participar agora da minha mesa. É da carne e do sangue. Não, essa palavra aí é dura. Quem é que pode suportá-la? Aí é o discurso que às vezes chega para os líderes, chega às vezes para os pastores. Pastor, essa linha aí do senhor eu acho que está muito dura. Eu estou vendo a igreja, o pessoal assim, ouviu aquelas palavras que o senhor disse, e tem gente já querendo ir embora aí. É bom o senhor mudar o discurso. Uma vez, irmãos, eu passei uma situação que me deixou muito constrangido, mas eu não me calei. Eu era levita na época, eu tocava, quando eu terminei de tocar, eu estava arrumando o meu instrumento, né? Estava guardando o pedal, as coisas, eu limpava sempre as cordas da guitarra com a flanela, então isso demorava mais um tempo do que os outros. Todo mundo já tinha arrumado as coisas e eu estava lá, terminando de arrumar. E na época veio um deputado federal na igreja que a gente estava. O pastor estava passando por uma dificuldade, estava precisando de uma ajuda para comprar terreno, enfim, precisava de alguma coisa lá. E próximo de época de eleição, né? Esse homem que se dizia evangélico chegou e aquela coisa toda cheia de gente ali ao redor dele, né? Aquela confusão toda. Aí comitiva, obrigado, Eduardo. Aí quando terminou o culto, ele fez aquela rodinha de cadeiras ali e sentou, né? Com o pastor, com a turma ali. A gente, creio eu, que o pastor pensando que era ele dizer que ia fazer algum projeto social, alguma coisa, ou ver alguma forma até de ajudar lá na igreja. Aí eu ia passando, eu não sei porque o pastor na hora me chamou. Então vai ter uma reunião aqui, o rapaz vai falar aqui algumas coisas para a igreja, sente aqui. Eu sentei. Aí estou ouvindo o discurso do cara. Pastor, a sua igreja está ficando vazia assim, é porque vocês estão botando o culto na hora do fantástico. Irmãos, estou dizendo a vocês, na hora do fantástico, pastor, o senhor tem que ser esperto. O senhor bota o culto mais cedo, o cara vem, assiste o culto, quando terminar o culto, ele vai para casa assistir o fantástico, ainda pega as pegadinhas do Faustão. Essa parte foi por minha conta, ele não falou isso não. Mas acho que ele deve ter pensado. O cara quer chegar em casa domingo de noite, pastor, é assistir o fantástico. Essas músicas do pessoal levantando a mão, fechando o olho, esse negócio acabou. O senhor tem que trazer um pessoal aqui para botar um reggae aqui, entendeu?
Irmão, não tenho nada contra reggae, não. Quiser cantar um reggae aqui, né? Se você gosta de reggae um dia, marca um culto do jovem aí com a galera, que aí que já está ali criando quase meio rasta ali. Vocês podem vir. Não tem um problema com ritmo nenhum, irmão. A única coisa que, enquanto eu for pastor, não permito dentro de igreja é pagode. Não é porque é pecado, não. Mas é porque a nossa cultura já disseminou tanta sensualidade nesse ritmo, que quando começa a tocar dentro da igreja não dá certo. Um começa a balançar um lado da perna. Misericórdia. Deus é mais. Sangue de Jesus. Mas não é porque ritmo é pecado não, viu, irmão? Porque Satanás não criou nada. Todos os ritmos louvam a Deus. Agora a gente tem que ter coisas. Tudo me é lícito, mas nem tudo. Não é porque é pecado, é porque não convém. Agora, eu não tenho problema com ritmo de música nenhum, mas o problema é o propósito pelo qual ele falou do ritmo. Ele não estava querendo colocar um ritmo novo para as pessoas se alegrarem e louvarem a Deus. Ele estava falando de colocar um ritmo para simplesmente agradar as pessoas. Pastor, o senhor tem que botar um forró aqui, o senhor tem que botar um reggae aqui, trazer umas bandas daquela que faz um movimento. E eu fui ouvindo aquilo. E eu tenho um problema, irmãos, comigo. É sério mesmo, não é mentira, não. Às vezes, eu luto para ficar calado e não consigo. Eu já me envolvi em tanto problema por causa disso, que vocês nem imaginam. Parece que vai subindo um fogo aqui dentro de mim. Já teve várias vezes que eu fui para alguma reunião dizendo: hoje eu não vou falar nada, hoje eu não vou falar nada, hoje eu não vou falar nada, hoje eu não vou falar nada. Quando eu vejo, eu já estou lá envolvido no problema, e já me botaram para fazer um bocado de coisa, é uma confusão. E foi um desses dias, eu sentado, eu devia ter o quê? Uns 20 anos, 21 anos. Eu disse: hoje eu não vou falar nada. O homem é deputado federal, vai mandar me prender aqui. Não vou falar nada, não vou falar. E não vai falar nada do quê? A coisa vai subindo aqui. Parece que se eu não falar, eu vou morrer. A sensação que eu tenho é essa. Aí, irmão, quando eu estou no meio daquela confusão, quando esse homem terminou de falar, eu entrei e disse: meu irmão, eu não concordo com o que o senhor disse, não. Aí o homem abriu um par de olho desse tamanho, né? Porque estava todo mundo parecendo um sapo cururu com aquele olhão, me olhando. Porque estava todo mundo concordando com ele. Eu não desrespeitei ele, eu só disse: eu só acho que as pessoas, elas vão encher a igreja quando elas estiverem com fome de Deus. Quando elas estiverem cheias do Espírito Santo e sentirem a necessidade de se alimentarem espiritualmente. Aí a igreja começa a encher. Porque, irmãos, bota na porta aqui que está distribuindo munguzá de graça na igreja de noite. Coloca aqui que está distribuindo de noite pão com queijo e presunto e suco aqui de noite. Para você ver a fila que faz na porta dessa igreja, a confusão. Vai ter gente aí fora brigando, saindo na mão, porque um chegou primeiro do que o outro na fila, para saber quem vai comer primeiro. Eu não sei quem estava comigo lá daquela vez que a gente fez o projeto lá no Lindu, que distribuiu o cachorro quente, que as crianças ficaram em pé no sol. A gente disse: ó, meu irmão, acabou o cachorro quente só depois do palhaço. E ficaram mais de 30 crianças em pé, parecendo soldadinho, no sol de 2 horas da tarde, esperando o cachorro quente. Só que esse pão é igual ao maná. É um pão que você come e depois volta a ter fome de novo. Só que aqui nesse meio está o pão vivo que desceu do céu. E só está disposto, irmão, a se sacrificar para permanecer nesse nível de relacionamento. Quando o nível muda, foi o que aconteceu. Até aqui o nível era 1, mas agora o nível mudou. Agora você tem que comer da minha carne, agora você tem que comer do meu sangue, agora você tem que se sentir responsável pela minha morte. Dura essa palavra, estou fora da morte desse homem. Aí alguém chegou lá como deputado. Jesus, eu não queria me meter no seu ministério não, mas se eu fosse o senhor, eu mudava esse discurso. Porque a forma como o senhor está falando, o senhor não está vendo que as igrejas por aí estão tudo liberando o cara botar uma tatuagemzinha? Não está todo mundo aí aceitando agora aí o pessoal ir dançar um forrozinho no São João? O que é que tem, pastor? Libera esse negócio aí, Jesus. Os discípulos estão muito presos, muito cabeça quadrada.
Tem que liberar mais esses discípulos aí, Jesus. O discípulo, pelo menos, ir lá. Não pode pular, mas num camarotezinho, no carnaval, só para assistir socialmente. É cultura, Jesus. Libera o carnaval, Jesus. Jesus, um vinhozinho, só 2 dedinhos. Essa doutrina do Senhor aí, Jesus, está por fora. Aí a gente pensa que Jesus ia dizer o quê? Vou me intimidar, né? Aí Jesus, a Bíblia diz que olhou para os 12 e perguntou: e vocês? Já que está duro o discurso, não querem ir embora também, não? Se quiser ir embora, pode ir. Aí a Bíblia diz que agora alguém toma a palavra. Que a gente só lembra de Pedro nas horas erradas, né? Mas foi Pedro, irmãos, que tomou a palavra e disse: Senhor, para onde iremos? Porque só tu tens. Moisés, a gente não quer a glória de Deus mais perto da gente, não. Mas, e o que é que vocês querem? A gente quer viver na carnalidade. A gente quer viver no mundo. Pois bem, vai morrer todo mundo no deserto. Vocês não vão chegar para onde vocês estão indo. Porque se vocês não querem se santificar para andar na presença de Deus, na hora que precisar da presença de Deus, vocês vão olhar para vocês e vão achar que vocês são gafanhotos. Vocês vão olhar para o inimigo e vão achar que os inimigos vão destruir vocês. Você precisa da presença de Deus, irmão, é quando o problema chega. É na hora que chega, na hora de tomar posse da bênção, que muitas vezes você vai ver um gigante na sua frente e vai dizer: meu irmão, eu sei quem está do meu lado. Mas no dia que não tem batalha, no dia que só tem comida, tem que se santificar também. Para onde iremos nós, se só tu tens? Irmão, não há outro propósito. Tudo é acessório. Acredite, tudo que nós vivemos nessa dimensão, dentro da igreja, tudo é acessório. O principal aqui dentro dessa igreja se chama a vida eterna. Pode cantar bem, a igreja pode ter o melhor grupo de louvor, pode ser a igreja mais confortável, pode ter o melhor sistema de ar-condicionado, pode ter a melhor equipe de internet, pode ter o que for, irmãos. Se não houver salvação dentro da igreja, perdeu o seu propósito. Se quem vem assistir o culto não entender que está vindo prestar um culto ao Deus, para que você esteja cada dia mais se fortalecendo para não perder a sua salvação, perdeu o seu propósito. E para finalizar, eu sempre quando eu falo desse tema, eu gosto de dar esse exemplo, já dei aqui umas 3 vezes e vou continuar repetindo, porque eu sei que tem alguém que ainda não ouviu. Propósito. Do nível em que você está agora. O que é que eu preciso fazer nesse nível que eu estou? Para eu não perder o meu propósito. Se você imaginasse que esse recinto aqui é um avião, e alguém chegasse para você e te desse uma mochila que pesa aí aproximadamente 50 quilos. Quem já carregou um saco de cimento? É leve ou é pesado? Pesado. Um garrafão de água mineral pesa 20 quilos, né? Mais ou menos, são 20 litros. Porque a mulher, eu acho que nunca carregou o saco de cimento. Mas um garrafão de água mineral, quem já carregou? É leve ou é pesado? Se eu botasse você para assistir o culto todo com um garrafão daquele de água mineral, com 2, um na perna, um na outra, e começasse ali a dizer: olha, irmãos, e os homens com um saco de cimento abraçado, e as mulheres com uma garrafa de água mineral em cada perna, durante o culto, e começasse a dizer a vocês: olha, segurar esse saco de cimento vai fazer com que o culto seja mais alegre. Você vai segurar aí esse garrafão de água e a viagem vai se tornar mais confortável. Você vai se sentir mais relaxado, vai se sentir feliz, vai se sentir seguro. E você segurando aquele peso, aquela mochila que eu te dei, correspondente a 2 garrafões de água mineral ou um saco de cimento. Você com aquele peso terrível e eu lhe dizendo: não, aguente mais um pouquinho que você vai ficar feliz já já. Você vai se sentir muito seguro na viagem. Isso vai lhe dar tranquilidade, isso vai lhe dar esperança. E você com peso na perna, o pau comendo lá e eu lhe dando mensagem
positiva. A pergunta é: o que é que vai acontecer com o tempo? Irmão, vai chegar uma hora que você vai ver que tudo que eu estou lhe dizendo não está acontecendo, que sua perna já está ficando roxa, e que você já está atribulado com aquele negócio, e você vai pegar aquela mochila e jogar lá, irmãos. Porque você não entendeu qual é o verdadeiro propósito daquilo. E qual é o propósito, pastor? Vamos usar a mesma cena, a mesma mochila, com o mesmo peso. Só tem uma diferença, eu vou lhe contar a verdade. Você está dentro do avião, o avião está, 8.000 pés de altura aí, está bem alto, e eu chego para você, porque eu sou seu amigo, e te digo: olha, os motores do avião foram embora. O avião vai cair daqui a 5 minutos, não tem para onde correr. Só tinham 10 paraquedas dentro do avião. Os pilotos e a tripulação já está todo mundo com o seu, esperando só chegar na altura correta para eles pularem do avião e se salvar. É o último paraquedas que tem. Tem mais de 200 pessoas aqui dentro desse avião. Segure, porque quando abrir a porta, que o pessoal descobriu o que está acontecendo, todo mundo vai querer tomar esse paraquedas de sua mão. Quando abrir a porta, você segura seu paraquedas e se joga pela janela. É só puxar a cordinha que você está salvo. A pergunta é: você vai abrir mão do seu paraquedas? Mas está doendo, está incomodando a perna, está desconfortável. Quem vai jogar o paraquedas fora? Quem vai sucumbir diante das dificuldades de carregar um paraquedas? Ninguém, irmãos. Ninguém. Pode estar saindo sangue ali na correia onde o paraquedas está pegando, e você vai resistir firmemente, porque você entende que dentro daquele avião é a última esperança que você tem para se salvar. Quando você entende o propósito do Evangelho, quando você entende o verdadeiro propósito de seguir Jesus, pode chegar uma hora que no seu relacionamento com Ele, Ele venha dizer: agora chegou a hora de você comer a minha carne e comer o meu sangue. Precisa de um nível de santificação diferenciado, porque agora o meu relacionamento é descer do monte, para me relacionar pessoalmente com você. E ninguém vai achar pesado se santificar. Ninguém vai achar pesado não se contaminar com as coisas do mundo, porque você entende que essa é a única chance que você tem para ter a sua salvação eterna. Só ficaram os 12. Vários discípulos, caíram fora. E você? Não caiu também não? Senhor, nós não estamos aqui por causa do pão e do peixe. Não estamos aqui porque vimos o milagre que o Senhor fez no barco inicialmente. Não estou aqui porque o Senhor disse que ia me tornar pescador de homens. Não estou aqui simplesmente porque eu vi o Senhor transfigurado em cima do monte. Não estou aqui pelos milagres que eu vi. Não estou aqui por aquilo que o Senhor pode fazer. Mas eu estou aqui porque eu sei que só o Senhor pode me dar a vida eterna. Quando a pregação do Evangelho perde o seu propósito, quando quem entra na igreja esquece porque entrou aqui, a gente começa a querer uma viagem mais confortável. A gente começa a querer enfeitar o nosso trajeto. Chega uma hora que a gente começa a guardar até o carro na garagem para não arranhar. E se atrasa para chegar no trabalho. Porque esqueceu qual foi o propósito que eu vim fazer aqui nessa noite. Mas eu tenho certeza que aqueles que têm a visão espiritual aberta, entenderam em que dimensão chegaram, tem entendido para onde Deus está lhe chamando para mais perto dele, não vai ter dificuldade nenhuma em se santificar. E ninguém vai chamar Moisés mais para dizer: Moisés, resolve o problema com Deus, porque a gente não quer se santificar. Mas você vai entender que se aproximar de Deus nesse nível é garantia da sua salvação e da vida eterna. Amém? Fique de pé nessa noite.